Cara, no Império, quando o Deodoro deu golpe, o Dom Pedro II, ele dava grana para a família do Deodoro. Ele dava grana. Tanto que quando tinham que levar a cartinha do golpe, falou, Dom Pedro, vaza. O Deodoro falou, pô, eu tenho vergonha. Ele teve vergonha, cara. Olha a covardia. Não vou levar. Você não Manda teria, alguém não? aí. O cara ali Aí levaram. bancando sua família. Ei, Bancando a família, bancou a família. Aí Dom Pedro ainda falou, Dom Pedro II, pô, como golpe? Deodoro sabe disso? Não, imperador, é o Deodoro que tá dando o golpe. Ele falou, não é possível. E o Dom Pedro II, cara, ele foi deixando acontecer. Quando deu o rolo, assim, eu não quero julgar, porque ele tinha diabetes, ele tinha 60, ferrou os 3 68. filhos, não é isso? Os filhos estavam em Petrópolis e o Deodoro Os 3 ameaçou. filhos tinham morrido já, não é isso? Tinha morrido, mas os netos dele, os filhos não, desculpa, os netos estavam em Petrópolis, os filhos da Isabel. E aí ele ficou com medo de mexerem nos netos. E ele falou assim, cara, eu vou vazar. E a Marinha, que estava com... A Marinha era monarquista, né? Falou assim, imperador, podemos começar a bombardear o Rio de Janeiro? Eles estavam já com os canhões virados, meu. Vamos começar a bombardear para acabar com essa meleca, meu. Que palhaçada. Ele falou, não quero verter sangue brasileiro. Cara, era esse o momento de verter o sangue. Tanto que houve escravos, como a família imperial era abolicionista, e Dom Pedro e Isabel usaram o dinheiro deles para libertar um monte de escravo, um monte de escravo foi batalhar contra os republicanos, o exército, né, do golpe, o exército de Deodoro, e quando eles eram mortos, eles embrulhavam o corpo desses escravos, que batalharam de graça, com a bandeira imperial, com aquela bandeira, para zombar, para tripudiar. Qual o adubo natural da árvore da liberdade, professor? É o sangue dos heróis e dos bandidos, e dos tiranos. Dom Pedro não sabia disso, não devia saber disso, não? E foi para os Estados Unidos, passeou lá na Feira Mundial, não é isso? Deve ter Então, ouvido ele isso. querido, chegaram a convidar ele, né, para ser candidato lá. Pô, você não quer ser candidato aqui, cara? Dom Pedro, se sabia, ignorou o fato então, de que era sabido há 2000 anos, né? Quem renuncia à segurança da liberdade... Era o momento dele virar e falar assim, bicho, bombardeia, pode bombardear, pega esses caras, pega. Eles queriam matar ele, né? Queriam fuzilar até ele estava com medo da família dele morrer, beleza, ele se estabelecia em Lisboa e começava a formar um governo paralelo e uma legião estrangeira e vendia as terras do Brasil de novo, não é isso? Eles não se organizaram quando chegaram lá. Ele se perdeu, ele ficou em completa depressão, ele foi para Paris num hotel de 5ª categoria e morreu 2 anos depois de tristeza. Ele não conseguiu, e se eles tivessem, o pessoal foi até lá para falar, imperador, podemos começar a organizar uma reconquista, né? Ele não quis, cara, ele, assim, é difícil de julgar o estado de saúde dele, mas... Cara, era o momento de você peitar, era o momento de não deixar isso acontecer. A gente está pagando até hoje. A gente não tinha ideia. Na verdade, isso mostra a superioridade da monarquia eletiva do que a monarquia hereditária, né? Porque o cara teve 3 filhos homens, morreram os 3 filhos homens, ele não era muito religioso, era inclusive anti-religioso. A Isabel já estava reinando, ela já era o 3º reinado, ela já tinha decisões efetivas. Tomou várias decisões emocionais, não é para botar a mulher para exercer autoridade sobre o homem, não é isso? Pois é. Não sei, bicho, na Inglaterra deu certo, eu não vou dizer... A rainha Elizabeth pegou o maior império da história da humanidade e entregou a Inglaterra com a economia inferior da Alemanha, não é isso? Ela pegou o império que se estendia por 4 continentes e devolveu uma ilha para os filhos, não é isso ou não? Deu certo pra caralho. A Vitória, cara. Olha só, a Vitória. A rainha Elizabeth, ela foi figurativa. A rainha Vitória foi mulher. E porra, o império virou o império do sol, que o sol nunca se põe, durante o reinado dela. Então até fala do período vitoriano, mas eu não acho que foi especificamente, ela deixou acontecer. Esses monarcas, eles já eram mais figurativos. A Inglaterra já era uma monarquia constitucional. Se você pegar mesmo, é o cara que faz, quando é o cara que faz, tem que ser um déspota esclarecido. Se não azeda, igual os Romanov, ou os Habsburgo. Os Habsburgo, eles fizeram coisas muito boas, mas eles também fizeram coisa, assim, lamentável, né, cara? Estraçalhar não preciso te dar exemplo do que fizeram na Espanha,
deixaram acontecer. Na Espanha, quando deu o rolo com Napoleão, para você ter uma ideia, né, a gente está falando de monarquia. O Napoleão, ele abriu as duas frentes ali. Então ele tinha a úlcera ibérica, né, a úlcera espanhola, que ele não conseguia ganhar. Ele não conseguia, mas ele também não foi lá, né? Ele mandou ali o marechal dele e o cara não dava conta, porque os espanhóis e os portugueses faziam guerra de guerrilha. Isso é interessante. Guerrilha, o que é guerrilha em espanhol? É guerrinha. Então o espanhol ficava escondido nas montanhas dando tiro e matando os caras na encruzilhada. Ele não ia para frente a frente. Porque você, espanhol... Como com os muçulmanos também, como com Carlos Magno, com todo mundo, nunca fizeram isso, né? Você vê as batalhas todas clássicas, é emboscada, não é isso? Exato. Os romanos, quando foram para Teutoburgo lá, que levaram a cacetada dos alemães, porque no meio da floresta você faz a formação do exército, você não consegue entrar na floresta, ela desmancha. Né? Mas ele tinha, o Napoleão, ele tinha um marechal que era o Bernardotte. E o Bernardotte nunca foi muito chegado no Napoleão. E o Bernadotte pegou e, quando ele batalhou contra os suecos, ele tratou bem os oficiais. E aí morreu o herdeiro. O cara que tinha lá em cima, ele morreu. Aí falaram, porra, não tem ninguém. Vamos pegar o Bernadotte, que esse cara é legal, desse jeito. Aí o Napoleão ainda estava falando com o Bernadotte, falou, beleza, eu te dou autorização, pode ir lá. E o Bernadotte virou rei da Suécia. Sabe que a família dele tá lá até hoje, cara? Até hoje eles são. Desse mesmo cara, Bernadotte. E depois o Bernadotte ajudou a vencer o Napoleão. Ele falou, ó, ele batalha dessa forma. Quando fez a aliança dos países contra o Napoleão, o Bernadotte deu todas as dicas, como ferrar o Napoleão. Ele tinha os pulos do gato dele. O Insider sabia tudo, né? Como é que é? O Insider sabia tudo, né? Ele sabia de tudo. Aí ele foi perdendo e tinha o cara que entubou mesmo o Napoleão, foi o Arthur, o Duque de Wellington. O nome do cara era Arthur. Ele tinha um busto do Napoleão, ele adorava o Napoleão, estudava o cara e ficou estudando Napoleão. Aí ele começou... isso é interessante, Portugal tinha uma aliança com a Inglaterra, era o Tratado de Westminster, de 1300. É o tratado mais antigo da história da humanidade. É o mais antigo da história, por isso que a Espanha não conseguiu pegar Portugal de vez, né? E aí... O Duque de Wellington, ele fazia trincheiras lá em Lisboa e no Porto, e ele conseguiu segurar os franceses. Ele conseguiu segurar. E quando o Duque de Wellington, quando tem que alguém batalhar, e o Duque de Wellington vai lá e fica estudando o Napoleão. Quando o Napoleão volta da Ilha de Elba, ele foi lá para Waterloo. Sabe por que ele foi para Waterloo? Pô, interessante pra caramba. Por que Waterloo? Porque é na Bélgica. É na Bélgica. Porque o Duque de Wellington, ele é Arthur Wexley, depois ele virou Duque. Ele falou, tem que ser um nome, isso vai ficar para a história. Ele falou, o Napoleão, ele vai perder. A gente pode perder essa primeira batalha, a segunda, ele vai perder. Na terceira, porque juntou todos os países para pegar ele. Ele não tinha como. Ele ganhava, o Napoleão ele falava assim, eu posso matar 11 mil soldados por dia, quem vai me vencer? Só que isso arrebentou com a demografia da França, né, cara? Ele matou todo mundo. E chegou um ponto... Já tinha pego a França depois de não sei quantos anos de revolução, de morte, né? Não, e a França era o país mais populoso da Europa. Era o país a maior potência da Europa. Quando Napoleão vai para a Rússia, os irmãos dele falaram assim, não vá. Os marechais dele, inclusive o Marechal Ney, não vá. Puta cagada. Ele falou, eu vou, eu sou gostoso. Arrogância, tá na Bíblia, cara. Soberba. Soberba em latim é soberbio, né? Além da vida, eu sou demais. Deus castiga. Ele tinha uma graça. O Napoleão, ele tinha graça. Qual é a graça? Ele chamava que era a estrela dele, que era Josefine, né? Ele falava minha estrela. Pô, cara, quando você tem uma bênção de Deus, que essa inteligência do Napoleão é uma bênção de Deus. Você não pode tripudiar, Deus castiga. E ele falou, não, eu sou gostoso pra caramba, eu vou entrar na Rússia. E aí falaram, cada palmo que você vai entrar na Rússia, você vai se ferrar, e quando vier o inverno, a gente vai ser comido. Aí ele falou, eu sou gostoso, antes de outubro a gente ganha e volta. Ele juntou 670 mil homens, cara. Nessa época, você pode imaginar. E todo mundo queria se alistar com ele, porque era o Napoleão.
Ele levou essa galera em 1812. Cara, voltaram 70 mil. Ou 90. Trapos humanos. O cara que volta já acabou a vida do cara, né? Não, os caras as narrativas, cara, é interessante pra caramba. Ele foi pra lá e o imperador russo ficou em São Petersburgo fazendo lero-lero pra ele, ó, tchau, tchau, tchau. O Bernadotte juntou com a galera. Quando ele perde em Moscou, que ele sai fugindo de lá, começou um baita de um frio em outubro. Os caras -20, começou a apodrecer os caras. O frio era tanto que apodrecia. Quando ele voltou, juntou toda a galera. E aí o que aconteceu? Ele casou com o Habsburgo, com uma Habsburgo. Ele ficou na dúvida se casava com a irmã do Alexander, do russo, do imperador russo, ou se ele casava com o Habsburgo. Ele falou, vou casar com o Habsburgo. Aí o russo ficou puto com ele. Não tem jeito de agradar, né? E aí o imperador Habsburgo falou assim, beleza, cara, eu não vou te atacar. Então o Habsburgo era o único que não atacou. Mas, pô, juntou Prússia, juntou Inglaterra, juntou Rússia, juntou Ibéria. Aí, ele tinha duas frentes, ele tinha a Ibéria e tinha a Rússia. Perdeu, cara. Tanto que quando Adolfo foi entrar na Rússia, falando, você é louco, cara? O Napoleão já fez isso, deu errado. Duas frentes? Você vai abrir duas frentes? Aí ele falou, o Adolfo, eu sou gostoso. Não tem jeito, cara, essa arrogância. Mas as monarquias ali, elas se juntaram. Você me pergunta de monarquia. A monarquia Romanov é um nojo, cara, o que eles faziam. Um nojo. Agora, os Habsburgo tiveram momentos brilhantes, tanto que foi no Império Habsburgo que Haydn, Beethoven, Mozart, pô, esses caras só em música, o que eles produziram é divino. E mesmo no Brasil, se você me perguntar a família Bragança, né? Pô, esses caras mandaram, o Dom Pedro I segurou o Brasil, ele podia ter fragmentado igual a América Espanhola, imagina um monte de paizinho pequeno. Mas depois o Dom Pedro II manteve o país junto. Não podia ter segurado o Império mais, não? Podia ter mantido a União, em vez de permitir que o Dom Pedro I não permitiu que o Brasil e Portugal se separassem. Na verdade, o Dom Pedro I foi o seguinte, ele estava aqui e ele foi heróico, cara, ele foi fisicamente heróico. Ele manteve o país junto, ele até usou o Cochrane lá, aquele pirata, para manter o país junto. E aí quando o irmão dele, o Miguel, né, que não era... A mãe dele acho que deve ter dado um chifre no Dom João VI, é o que dizem, né, os historiadores. E esse Miguel, irmão dele, começou a armar uma revolução em Portugal. Então ele teve que largar o Brasil com o filho dele. Tanto que em Portugal você tem um movimento ainda dos miguelistas, você tem o pessoal que defende a família Bragança, e tem os miguelistas, que é essa do Miguel, não, né? O cara ganhou a guerra, não matou o Miguel. O Miguel morreu, 40 anos depois dele, não é isso? O cara vai dar um golpe, o cara é derrotado em combate, não mata o cara, ele viu o irmão morrer, ainda vive mais 40 anos, né? O Dom Pedro I morreu de tuberculose, mas ele foi lá guerrear para defender a filha dele, né? Ele foi defender a filha dele. Mas no Brasil manteve o filho ficou aqui. E o Dom João VI, cara... Podiam ter promovido união real, inclusive, um casamento de primo, né? Sem precisar separar.